Eu quero orar pelos pedidos de vocês. Eu sei que tem gente nova na igreja hoje, às vezes não sabe que a gente tem uma caixinha de pedido lá na frente, mas não tem problema. A gente recebe os pedidos no Instagram, no YouTube, no WhatsApp, sinal de fumaça, do jeito que você quiser mandar. E se você não mandou seu pedido, Deus conhece teu coração. Coloca teu pedido diante de Deus agora também. E a palavra do Senhor diz que onde dois ou mais estiverem, Ele está ali também. E aquilo que a gente ligar na terra é ligado nos céus, que a gente desligar na terra é desligado nos céus. Então vamos orar pelos nossos pedidos, irmãos. Nós somos uma igreja que ora. Pai, eu coloco cada um diante de Ti agora, Senhor. Eu já Te agradeço, Senhor, pela confiança que nós temos de entregar a Ti. Obrigado, Senhor. Pai, eu quero Te pedir que o Senhor tire do nosso coração, da nossa mente, todo sonho, todo desejo que não está alinhado com o Teu plano na nossa vida. Porque os Seus planos são maiores e melhores, para que nós possamos parar de perseguir aquilo que não é Teu, mas que está em acordo com o Teu plano, Senhor, realiza. Pai, destrava, quebra as barreiras, abre portas onde não existam, derrame, Senhor, da Tua bênção, da Tua cura, restaura os lares, traga as pessoas que estão afastadas, abre aquelas portas, Senhor, Senhor, a Sua prosperidade de corpo, de alma, de espírito, uma comunhão profunda contigo, resgata os sonhos que ficaram enterrados lá atrás. O Senhor tem plano na vida de cada um, realiza os seus planos, derrama da sua bênção, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluias, amém. Podem sentar. Irmãos, hoje quem vai pregar é a pastora Tatiana. Ontem eu e a pastora Tatiana comemoramos mais um ano de casados. Glória a Deus. Sou muito grato a Deus por isso. Principalmente porque Deus permite que a gente abençoe outros casais juntos, né? No Casados para Sempre. Enfim, nessa nossa caminhada. Então, ontem eu pedi a Deus muito para poder proteger o nosso casamento, porque se a gente está abençoando o casamento dos outros, eu sei que a gente tem que pedir muito para proteger o nosso. Então, quando vocês forem orar hoje, ora pelo nosso casamento, para fazer um pedido de presente de casamento, para que Deus possa blindar a gente cada vez mais. Te amo muito, minha vida. Estenda as suas mãos agora. Pai, eu apresento a Tatiana diante de Ti. Ela vai trazer a sua palavra hoje. Eu te peço que o Senhor esvazie a Tatiana e encha do Teu Espírito. Que seja o Senhor a falar por meio dela, Pai. Blinda tudo aquilo que ela chama de meu. Erga muralhas de fogo e redor e derredor. Dê ordem aos Seus anjos, Pai. Senhor, traga o favor das pessoas. Abra a mente, o entendimento, o discernimento, para que cada um aqui possa ser transformado pelo que ela vai trazer hoje, Senhor. Eu derramo da Tua bênção sobre ela, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bênção, também te amo muito. Boa noite, casa cheia, glória a Deus. Vocês viram que a gente celebrou muito aqui no Louvor hoje, celebrou os aniversariantes do mês, e quando estava preparando uma palavra para cá, na verdade, Deus tocou muito no meu coração para trazer uma palavra, e depois que eu comecei a preparar, e eu perguntei para o Senhor, é isso mesmo, Pai, que o Senhor quer falar num dia de celebração? E Ele disse, filha, eu quero que você leve essa palavra para que eles possam continuar celebrando até o final da vida. Eu vou ler uma passagem para vocês, para a gente começar a palavra de hoje. E essa passagem, irmãos, está lá em Gênesis. Gênesis 23. Gênesis 23, nós vamos ler 1 e o 2. E se você não tem uma Bíblia, a gente vai projetar aqui na tela para você. Senão você se ajunte a um irmão que está com a Bíblia aberta também. Pode ser no seu celular. Quando você for encontrando, você vai se colocando em pé para a gente poder ler essa palavra, esses 2 versículos da palavra do Senhor. Gênesis 23, 1 e 2. E diz assim a palavra do Senhor. Sara viveu 127 anos. Ela morreu na cidade de Hebrom, também chamada Quiriate-Arba, na terra de Canaã. E Abraão chorou a sua morte. E aí? Podem se sentar, irmãos. Eu li essa passagem sobre o dia da morte de Sara por um motivo muito especial e você já vai entender por quê. Gênesis é um livro muito importante na palavra de Deus, né? Gênesis resume 2000 anos de história. 2000 anos de história, do início de tudo
até o início de uma aliança que Deus tinha feito com Abraão. Abraão que começou aquela aliança com Deus. E Abraão e Sara é o casal ali protagonista de Gênesis. Para você ter uma ideia de 2000 anos ali de história, a importância que Gênesis tem, eles ocupam ali mais ou menos uns 20% de Gênesis. Você vai lendo capítulo após capítulo, é a história de Abraão, é a história de Sara, é a história da peregrinação de Abraão por uma terra que ele não sabia para onde ele estava indo, é a história de altos e baixos desse casal, a história de Sara, que era estéril, mas queria dar à luz a Isaac, e que dele viriam, depois de Abraão, da descendência de Abraão e Isaac, viriam todo um povo, toda uma nação do Senhor, uma geração do Senhor. Então, a história desse casal é muito importante para a gente. Por causa dessa aliança que Abraão fez com Deus, é que depois todas as outras coisas vieram, e dessa aliança, depois de geração em geração, veio nosso Salvador, Jesus Cristo, né? Olha quão importante é a história desse casal. Mas o mais importante, o mais interessante da história desse casal, e o que Deus quer trazer aqui hoje, é que eles não eram perfeitos. Eles não eram um casal perfeito. Eles eram imperfeitos. Eles tinham um casamento imperfeito, eles eram pessoas imperfeitas, mas eles eram pessoas fiéis. Fiéis. Às vezes a gente fica pensando assim, nossa Deus, o que o Senhor quer de mim? Senhor, fala comigo. O que é para eu fazer? Senhor, o que não é para eu fazer? Será que eu estou cumprindo o meu propósito? Será que é isso que o Senhor quer de mim? E se você é um bom cristão, você se pergunta isso todos os dias. Senhor, eu estou cumprindo o seu propósito, eu estou fazendo o que é da tua vontade, eu estou no centro da sua vontade, eu estou sendo correto. E Deus diz aqui para você hoje, você pode até ser imperfeito, mas você precisa ser fiel. Você precisa ser fiel até o último dia da sua vida. Por que eu comecei lendo o versículo que conta a morte de Sara? Veja bem, pensa na morte de Sara. Olha como Sara morreu. Sara morreu enterrada na terra da promessa, na terra de Canaã, e o marido dela estava ao lado dela, chorando ali por ela. Ou seja, eles tinham um casamento firme e duradouro até o final. E Sara morreu crendo. Sara morreu fiel, imperfeita, porém fiel. Pensa bem, Sara não tinha visto ainda todo o resultado da promessa que Deus tinha feito na vida deles. Pensa bem, ela estava com 127 anos, ela tinha a promessa de que dela e de Abraão viria aquele que seria a geração que daria luz a nações, e Deus fala para Abraão, sai, olha todas as estrelas, você não pode contar, olha a areia, todos os grãos que você não pode contar, esse é o número de pessoas que virão de vocês. Só que Sara morreu, Isaac tinha 37 anos, não tinha nem casado ainda. Sara não viu um neto. Pensa bem, eu não sei quais as promessas que Deus tem na sua vida. Pensa aí quais as promessas Deus tem na sua vida. Quais são as coisas que Deus já tocou no seu coração? Às vezes, uma coisa que você ainda nem imagina como vai acontecer. Às vezes, algo está longe de acontecer. A gente estava conversando com uma amiga nossa esses dias e ela falava assim, o Senhor falou para mim que eu vou viajar, eu não vou mais morar aqui, eu vou para outro lugar, mas eu não consigo nem imaginar, eu não consigo entender como é que eu vou mudar, onde é que eu vou trabalhar, o que que eu vou fazer. Eu não sei nem como, nunca fui, mas é outro país, nunca fui para lá. E aí eu falei para ela, o já do Senhor, já arrume as malas que você vai viajar. Não é uma semana, muitas vezes. Às vezes são anos. Eu lembro que o Senhor falou para mim assim, olha, Tati, eu quero que você tenha uma casa própria. E eu falava assim, Senhor, não preciso de uma casa própria. Eu posso viver de aluguel, porque aí eu não... Né? A gente fazendo os planos de Deus, né? Como se nós fôssemos melhores contadores e empresários que Deus, né? Na nossa vida. Não, pai, eu pego esse dinheiro, eu vou alocar aqui, por que eu vou construir, por que eu vou fazer tal coisa e tal? E o Senhor falou assim, já vejo o caminhão de mudança. Quando ele disse, já vejo o caminhão de mudança, eu virei para o Bruno e falei, amanhã. Olha a nossa mente, né? Amanhã, caminhão de mudança. Já fiquei igual doida, porque a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer aquilo, tem que comprar isso, tem que comprar aquilo, tem que fazer aquilo, não sei onde é que a gente vai morar, não sei, mas o caminhão de mudança está chegando. Para onde que ele vai levar minhas coisas, eu não sei, mas ele vai parar aqui na porta, vai pegar minhas coisas, a gente vai ter que arrumar um lugar. E aí que eu comecei a entender que esse já passou 1 ano, passou 2 anos, se passaram 3 anos.
E se Deus quiser, se passaram 4 anos e o caminhão vai chegar. Porque agora sim, aonde ele vai levar as coisas está sendo construído. Mas olha só, nós somos extremamente imediatistas. Deus fala para a gente assim, vai acontecer. A gente fala, tá bom, passou um dia, não aconteceu. A gente fala, e aí? Passou uma semana, não aconteceu nada. E aí, Senhor? Mas e aí? Não, eu tô desanimado, porque Deus falou e não acontece. Quanto tempo passou? Um mês. Um mês. Sara tinha 127 anos. Morreu. E não viu a promessa toda se cumprir, o que não mudou nada na história. Porque ela morreu crendo, ela morreu fiel. E Deus cumpriu a promessa. Deus veio depois por meio de Isaac, por meio de Rebeca, Isaac, Jacó, e essa história que você já conhece. Mas olha só, o que Deus quer te dizer hoje? Deus quer te dizer hoje que se você for fiel, e se você pensar no longo prazo, o último é melhor que o primeiro. O último é mais importante que o primeiro. O jeito que termina é mais importante do jeito que começou. O que eu quero dizer com isso? O jeito que Sara morreu, o dia de morte de Sara, o jeito que ela estava no dia em que Deus a levou, era mais importante do que o jeito que ela começou. Porque eu não sei se você sabe, mas Sara e Abraão, tudo bem, eles deram aquele passo de fé, saíram da terra deles. Deus falou, vai, sai da tua terra, da sua parentela, na terra que eu ainda te mostrarei. Ou seja, é como se ele falasse para você assim, você vai sair de onde você está, você vai mudar da sua casa, eu vou te mandar para o lugar, mas você só vai saber quando você estiver chegando lá. E aí você dá o passo de fé. Então eles eram pessoas de fé, mas eles erraram no meio do caminho. Sara recebeu a promessa, mas Sara era estéril e Sara pensava assim, não engravidei, não engravidei. Passou uma semana, ela não engravidou. Passou um mês, ela não engravidou. Passaram-se anos e ela não engravidou. Aí ela virou para Abraão e falou o seguinte, nós temos um combinado aqui que a promessa vai vir da gente, certo? Então nós vamos dar um jeito. Você vai se deitar com Agar, que é minha serva egípcia, e você vai ter um filho com ela, e daí vão vir as suas descendências. Então não espera a minha gravidez, porque vamos dar um jeitinho. Eu estou aqui com Agar. O que Sara fez? Entregou o marido ao adultério, à poligamia, disso veio Ismael, e dessa decisão errada, desse pecado, 2 povos brigam até hoje. As notícias que estamos vendo no jornal, hoje, surgiram dessa decisão errada e precipitada de dar um jeitinho da promessa acontecer antes do tempo determinado para Deus dizer, agora é. Muitas vezes Deus diz para a gente assim, vai acontecer. Aí a gente fala, então tá bom, então eu vou ajudar Deus. E a gente atrapalha. Sara tentou ajudar Deus no cumprimento da promessa, mas ela atrapalhou a Deus. Só que Deus é tão maravilhoso que Deus vai consertando os nossos caminhos, né? A palavra diz, ele endireita os nossos caminhos, né? Ele vai consertando o que a gente faz de errado. Depois, nesse meio tempo ainda, até o pastor Bruno estava falando aqui na semana passada, Abraão estava passando por uma terra e Sara era muito bonita, ele ficou com medo do faraó querer matá-lo, porque ele era marido de Sara, então ele virou para o faraó e falou, é minha irmã, quer casar com ela? Tô. Ele deu a mulher da onde sairia a promessa, da onde sairia Isaac para o faraó. Mas Deus é tão bom, deu um sonho para aquele faraó, falou, não encosta nessa mulher. Porque senão ninguém aqui mais vai ter filhos, não vai ter mais nada, vai destruir isso aqui tudo. O faraó virou para Abraão e falou, vai, toma tua mulher. E leva toda essa riqueza aqui, leva vários presentes aqui, vai-te embora daqui. Mais uma endireitada no caminho que Deus deu, desse casal tão importante que era Sara e Abraão. Primeiro no pecado de Sara, depois no pecado de Abraão. E Deus ainda é tão maravilhoso que as mulheres começaram a brigar, né? Sara e Agar começaram a brigar. Isaac nasceu, depois de 25 anos da promessa, Isaac nasceu. Às vezes eu falo para Bruno, amor, paciência. 25 anos eles esperaram. E ele fala para mim, é verdade, Tati. Aí eu viro para Deus e falo assim, Deus, não precisa de 25 anos não, pai. 25 anos é muita coisa. Mas Deus sabe, né, a hora certa de nos dar as promessas e as providências nas nossas vidas.
E esse dia chegou, Sara teve Isaac. Só que o que aconteceu? Isaac começou a brigar com Ismael, Agar começou a brigar com Sara. E Sara falou assim, eu preciso que ela vá embora. Eu preciso que ela vá embora. E Abraão ficou meio sem saber, falou, mas ele também é meu filho, como é que eu vou mandar ele embora? E Deus falou assim, faz o que Sara está falando, porque eu vou cuidar. Eu vou endireitar o que vocês entortaram. Eu vou endireitar, e aí Agar foi embora com Ismael, e Deus cuidou, Deus prosperou, eles também foram uma grande nação. O que eu quero dizer com isso? Como você se comporta no caminho vai ditar como você chega no final. E o jeito que você chega no final é mais importante do que como você começa. Como termina é mais importante do que como começa. Mais importante que o primeiro é o último. Jacó, neto de Sara, viveu a mesma coisa. Jacó e Esaú. Isaac foi lá, casou com Rebeca. Rebeca era estéril também. Só que Isaac orou. Deus deu filhos para Rebeca, só que tinham 2 na barriga, Jacó e Esaú, que já nasceram brigando. Só que olha o pecado que gerou muita briga. A preferência dos pais por um dos filhos. Vocês já pararam para pensar? Jacó era o filhinho querido de Isaac. Jacó era o filhinho querido de Rebeca. E Esaú era o filhinho querido de Isaac. Na Bíblia está lá, em Gênesis. Esaú era preferido de Isaac e Jacó gostava de ficar em casa e era preferido de Rebeca. E dessa preferência, como é grave quando os pais têm uma preferência por um dos filhos. Como é grave, nós pais temos que tomar muito cuidado com isso. Porque Rebeca induziu Jacó a enganar Esaú, a pegar a bênção. E Jacó foi lá, enganou Isaac, pegou a bênção que era de Esaú. Conhecem essa história? Enganou, só que foi enganado também. Foi enganado por Labão, que era parente, inclusive, de Rebeca. Que deu a ideia da enganação. Jacó foi enganado pelaquela mesma família há muito tempo. Esse foi o jeito que Jacó começou. Mas como Jacó terminou? Jacó terminou voltando para casa, tendo um encontro com Deus, onde Deus transformou o nome dele, mudou o nome dele para Israel. E dele vieram os filhos, e que depois deram origem às tribos, todas as 12 tribos de Israel. Mais importante do que como começa, é como você termina. Jacó terminou na bênção de Deus. Jacó terminou voltando, pedindo perdão a Esaú. Teve um encontro lá com o anjo, tomou-lhe na coxa, né? Teve um encontro com Deus, voltou, pediu perdão a Esaú. Teve os filhos. E ele também quase sofreu com essa questão de preferência pelos filhos, né? José que o diga, tinha o manto e tudo. Foi vendido. Mas mais importante do que como começa é como termina. Deus está dizendo aqui para você, mais importante que o primeiro dia da sua vida é como você vai chegar no último dia da sua vida. Como você vai chegar no dia da sua morte. Sabe, isso é reflexivo num dia de celebração como hoje, onde muitos comemoram o aniversário. Como você vai estar no dia em que Deus resolver te levar? Eu vou te contar a história de um homem que você conhece muito bem, que quase chegou no último dia e perdeu tudo, sendo que ele começou muito bem. Então você fala assim, nossa, então estou bem, porque eu comecei bem. Né? Abraão não começou tão bem assim, Jacó também não. E chegou no final bem, então estou top, porque eu já comecei bem, já estou renascido na casa de Deus, sou ungida, ungido, não estou roubando, não estou matando, não estou fazendo nada disso, né? Então estou top das galáxias, então estou bem. Salomão estava bem também. Salomão teve a oportunidade de pedir uma coisa para Deus, pediu sabedoria. Quer pedido melhor que esse? Recebeu sabedoria e mais um monte de riqueza. E fazia tudo o que ele fazia lá, julgava o povo e tinha todas aquelas riquezas e toda aquela sabedoria. Só que Salomão se perdeu nas mais de 1000 mulheres que ele tinha. Começou a adorar outros deuses, fazer as atrocidades aos olhos de Deus, na casa de Deus.
quase perdeu aquilo que era mais importante, a alma, quase perdeu a salvação. Mas no final do final, foi ali sepultado junto ao pai dele. Quase perdeu. Começou muito bem, mas se não terminar bem, não importa. Não importa como você está hoje, se você não continuar nos caminhos de Deus, você pode se perder. Então se preocupa com como você vai estar daqui para frente, como você vai estar amanhã, como é que você vai estar daqui 10 anos, como é que você vai estar daqui 20 anos. No leito da sua morte estarão lá os seus companheiros chorando pela tua morte, porque você foi uma pessoa querida, porque você teve um casamento duradouro, porque você criou os seus filhos sem preferência, ou seja, os seus filhos estarão lá com você. Ou mesmo que você estiver sozinho, você estará com Jesus. Você estará, olhará para ele e falará assim: eu sou de Jesus, eu estou aqui, e eu vou ser salvo, e eu vou morar com Deus. Nós precisamos pensar em como vai ser o último dia da nossa vida hoje. Não quando chegar o último dia da nossa vida e a gente já tiver passado a nossa vida fazendo um monte de besteira, coisas que não são de Deus. Não importa como você está quando você aceitou Jesus. Importa como você estará quando Ele te levar para morar com Ele. Não adianta você achar que você aceitou Jesus hoje. Você vai continuar fazendo atrocidades, continuar com atitudes, continuar do mesmo jeito, continuar sem se arrepender, continuar fazendo coisas que você sempre fez. Não adianta. Jesus quer que você seja melhor hoje do que ontem. Ele não espera que você seja perfeito. Nós não somos perfeitos, mas nós temos que ser imperfeitos fiéis, imperfeitos crentes. Nós temos que refletir a face de Deus e Deus está preocupado com você. Deus está preocupado com você, Ele está falando para você como que você vai chegar no último dia da sua vida, filho. Como você vai chegar no último dia da sua vida, filha. O que adianta festejar hoje, se depois virão dias de tristeza? Gente, que os dias de alegria sejam todos nas nossas vidas. Só que os dias de arrependimento também. Nós temos que colocar o nosso joelho no chão e pedir perdão a Deus todos os dias. Todos os dias, falar assim: Senhor, me perdoa pelo que eu fiz, pelo que eu não fiz, pelo que entristeceu o seu coração. Me ajuda a ser melhor. Me mostra o que está de errado em mim. Me mostra o que eu ainda preciso mudar. Me mostra o comportamento que eu preciso excluir da minha vida. Me mostra pessoas que eu preciso excluir da minha vida. Me mostra pessoas que eu preciso conviver, saber tratar bem, coisas que eu preciso começar a fazer. Você precisa começar a fazer essa oração a Deus, porque Deus está te dizendo: mais importante é o último do que o primeiro dia da sua vida. E aí que eu questionei o Senhor, eu falei: Senhor, um dia de celebração, um dia de aniversário, o Senhor vai me falar do dia de morte? E Deus falou: é. Falei: amém. Mas sabe o que é, Senhor? Nossa realidade e a história de Sara, de Abraão, de Jacó, ele reflete que a gente está exposto à esperança de que Deus vai nos levar em bênção até o último dia. Em bênção, de vitória em vitória, até o dia mais importante. Mais importante do que a festa do teu casamento. É o final, é o dia final. Vocês vão estar de mão dada ali? Que muitas festas são feitas para iniciar um casamento. Mas como você vai cuidar do seu casamento para que você chegue no último dia de mão dada? No último dia fiel, apaixonado? Mais importante que o começo é o final. Mais importante que o primeiro é o último. Mais importante do que começar é continuar. Nós somos muito imediatistas e a gente tem que começar a pensar no longo prazo. No longo prazo. Pensa como você estava há 10 anos atrás. Atrás. Volta 10 anos. Gente, eu não sei vocês, mas eu tenho que agradecer todos os dias da minha vida onde Deus me trouxe. Que era de mim há 10 anos atrás, gente. O que era de mim há 10 anos atrás? Olha, egoísta, amargurada,
Jesus, ainda bem que eu não morri, pastor Lelita, exatamente isso. Ainda bem que eu não morri naquela época. Deus é muito bom, conservou mais uns 10 anos para poder consertar tudo que tinha que consertar. Deus é muito misericordioso. Voltou 10 anos? Como você está hoje? Você imaginava que você ia estar exatamente aqui, nesse lugar? Quando você volta 10 anos, o jeito que você pensava, o jeito que você agia, o que você falava. Você imaginou que Deus ia te trazer aqui hoje, nesse lugar? Imaginou? A gente não imagina os planos de Deus, não, gente. Eu nunca imaginei, gente, que eu estaria no altar levando a palavra de Deus. Eu era egocêntrica, egoísta, esotérica. Não tinha um relacionamento com Deus. Orava a Deus 5 minutos quando tinha problema, e olhe lá, uma vez por mês, quando dava algum problema muito grande. Falava, Senhor, me abençoa, estou aqui, cuida de mim. Aí Deus cuidava e eu esquecia que Deus tinha cuidado, ia fazer minhas coisas. Achava que tudo que eu tinha conquistado era na força do meu braço. Todas as coisas que eu tinha conquistado era porque, nossa, sou inteligente, que legal, como eu conquistei as coisas, meu corpo, minhas regras, todas aquelas coisas absurdas que a gente aprende a falar por aí, né? O que importa é eu ser feliz, meu corpo, minhas regras. É fruto do meu trabalho, do merecimento que eu tenho. Tantas coisas Deus mudou na minha vida, nunca imaginei que 10 anos eu estaria aqui falando da palavra de Deus, porque Deus é muito misericordioso, porque Deus muda a gente, porque Deus pensa na gente no longo prazo. Agora imagine onde é que você estará daqui 10 anos. Se Deus já fez tudo isso em 10 anos na sua vida, imagina quando você continuar no caminho. O quão longe, nesse relacionamento com Ele, o quão avançada você estará daqui 10 anos. Então não pensa naquilo que tem que se resolver essa semana. Não pensa naquilo que tem que se resolver esse mês. Deus está falando para você, eu quero resolver a sua vida. Eu quero resolver a sua existência. Eu me preocupo com o seu imediatismo, eu me preocupo. Ele fala assim: eu quero te ajudar, eu te dou um refrigério, mas eu me preocupo mais ainda com a tua existência, com a tua vida, e como você vai chegar ali na linha de chegada. Como é que você vai estar lá? É nisso que Deus está se preocupando nesse momento. Só que a gente não tem o pensamento de Deus ainda, então a gente fica preocupado com aquilo que está faltando hoje, com aquilo que vai faltar na semana que vem, com aquilo que vai faltar no mês que vem. E, gente, eu também me incluo nessa categoria do aquilo que vai faltar o mês que vem. Às vezes eu viro para o Bruno e falo assim: não sei como é que vai ser mês que vem, não. Está nas mãos do Senhor. E aí ele fala para mim: Deus vai cuidar, como sempre cuidou. Deus está cuidando. E Deus não deixa faltar. Porque, como ele mesmo diz, pastor Bruno aqui na frente, no deserto não transborda, mas também não falta. Então, ele não deixa faltar. Só que ele quer transbordar no longo prazo. Só que para isso nós precisamos ser fiéis, nós precisamos continuar caminhando com ele, nós precisamos continuar pensando em como nós seremos melhores amanhã e depois de amanhã e no outro ano, porque ele não acha que a gente vai ser perfeito, gente. Não acha, nem você ache que você não vai ter nenhum tombo, nenhuma recaída, nada disso. Coisas acontecem, muitas aflições na alma, né? Tem dia que a gente acorda atribulada. Tem dia que a gente acorda agoniado e a gente não sabe o que vai fazer, e a gente tem uma vontade de chorar, e depois a gente tem vontade de sair correndo. Às vezes a gente se irrita com as pessoas, se irrita com as coisas, a gente não sabe exatamente como resolver tal coisa. Nós somos imperfeitos. Mas nossa preocupação tem que ser contínua. Melhoria contínua. Já ouviu esse conceito? Esse conceito é aplicado em empresas, né? Melhoria contínua. A gente tem que melhorar sempre. Melhorar sempre. E aí eu brinco, quando a gente se reúne, alguns grupos de empresários, eu falo assim: gente, melhoria contínua não é melhoria perfeita. Você vai melhorar, melhorar, melhorar até ficar perfeito. Tem que melhorar todos os dias um pouquinho. Todos os dias um pouquinho. E com a ajuda do Espírito Santo, ele vai direcionando você nas áreas que você precisa cuidar mais. O Espírito Santo vai falar para você: ó, essa área aqui você precisa consertar agora. Nessa outra área aqui, espera que eu estou chegando. Não põe a mão. Nessa área aqui você põe a mão, nessa aqui não. Espera. Só com a ajuda do Espírito Santo, gente, a gente não é capaz de fazer isso. A gente não é capaz de fazer isso. A gente estava assistindo uma série, eu e Bruno, lá em casa,
E a série, sabe aquelas séries malucas de que volta no passado e volta no futuro? Aí começa a virar uma loucura, porque aí que você volta, aí você muda alguma coisa no passado, muda tudo no futuro, o cara não volta mais, aquela coisa toda, eu não estava entendendo nada. Eu falava, Bruno, não estou entendendo nada desse cara tá voltando, tá esse loop, não entendi nada e tal. Mas no final entendi a história toda. Aí, e aí virei para ele e falei assim, engraçado, né? Porque quando o cara voltava, imagina você voltar aí 100 anos. Aí você vai virar para o cara assim, vai falar assim, olha, deixa eu falar uma coisa, existe uma coisa chamada internet. Que você vai pesquisar e vai aparecer para você, você vai clicar num link e vai comprar. A pessoa falava, imagina, você tá louco, maluco? Tá doido que isso vai acontecer? Olha, eu vou te contar uma coisa. Vai existir uma coisa chamada automóvel. Você não vai precisar do cavalo. E tal. E ele falava algumas coisas assim, algumas coisas diferentes também, mas do cunho pessoal da pessoa. Não, você vai encontrar tal pessoa, você vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. E a pessoa ficava agoniada, angustiada. Falava, não, eu nunca vou fazer isso. Eu nunca vou viajar para tal lugar. Eu nunca vou falar desse jeito. Eu nunca vou fazer tal coisa. E às vezes a gente faz exatamente isso com Deus. Deus mostra pra gente. Deus fala pra gente, olha, vai acontecer tal coisa. Você vira para ele e fala, não, não. O pastor Bruno sempre conta aqui na frente que Deus falou para ele que ele ia ser pastor com 13 anos de idade. E aí usou uma pessoa para falar com ele que ele ia ser pastor. E ele falou o quê? Pastor. Sabe aqueles sonhos que Deus colocou no teu coração? Ele pensa em você, em realizar esse sonho no seu coração no longo prazo. Então, retoma nas suas memórias aí o que que você vai viver dos sonhos de Deus, que às vezes você colocou na gaveta, mas que é isso que vai te levar de vitória em vitória, melhor e melhor até o último dia da sua vida. Deus tem promessas lindas. E se Deus não falou com você uma promessa específica para a tua vida, lê a palavra de Deus. Lá tem muitas promessas para você. Promessas de paz, promessas de vida em abundância, promessas de saúde do reino, promessas de prosperidade da alma, promessas de vida eterna. E é essa vida eterna que Ele quer que você cultive todos os dias. E sabe, por mais que nós ficamos agoniados pensando no nosso futuro, Deus não quer que a gente crie essa ansiedade pensando no futuro, sabe? Ele quer que a gente fique em paz, porque a gente tem que entregar para Ele. Falar assim, olha Deus, eu estou aqui sendo fiel, eu estou orando todos os dias. Então me leva pelo caminho que o Senhor quiser. Eu não quero interferir, porque eu não consigo interferir. Já falou isso para Deus? Ou não? Ou você quer saber tudo, tudo, toda hora, cada plano, cada pessoa que você vai encontrar, cada coisa que você vai fazer? Entrega para Deus, fala, Senhor, eu não sei, porque você não sabe. Os planos dele, a Bíblia diz que são maiores, mais altos que os nossos. Então você não sabe tudo do seu futuro, mas isso não tem que te angustiar. Isso não tem que te agoniar, porque ele já prometeu que ele estará com você, que ele vai te conduzir de vitória em vitória. A palavra diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Para de se agoniar com o seu futuro. Entrega na mão de Deus e saiba que Deus não está no futuro, Ele está no presente, no passado e no futuro. Para Ele não tem tempo. Ele é o tempo. Então Ele é esse cara que já voltou, já sabe o que vai acontecer lá atrás, lá na frente e tal. Ele é essa pessoa e está falando para você, vai dar tudo certo. É só você continuar no meu caminho. É só você continuar fiel. É só você dar importância para as coisas que são importantes de verdade. Só precisamos viver um dia de cada vez. Cada dia a tua luta. Não luta a luta de amanhã. Cada dia sua luta. Cada luta sua vitória. De vitória em vitória, nós vamos chegar no último dia das nossas vidas melhores do que nós começamos. Esse é o desejo do Senhor, esse é o desejo de Deus para as nossas vidas. Basta sermos imperfeitos, porém fiéis. E sabe o que nos dá esta esperança? O último. Vou ler uma passagem em 1 Coríntios para você. 1 Coríntios 15, 45.
Porque as Escrituras Sagradas dizem: Adão, o primeiro homem, foi criado como ser vivo. Mas o último Adão, Jesus Cristo, é o Espírito que dá vida. O último Adão, o último, é a nossa esperança para chegarmos ao último dia das nossas vidas, sermos salvos e conquistarmos as bênçãos que Deus tem nas nossas vidas. O nosso último Adão, o Deus Emmanuel, Estrela da Manhã, Cordeiro de Deus, Pão da Vida, Príncipe da Paz, Santo de Israel, Luz do Mundo, nosso último Adão, lindo, maravilhoso, que morreu por nós. Ele vai te conduzir até o último dia da sua vida. Ele vai estar ao seu lado até o último dia da sua vida. Ele vai te dar a mão no último dia da sua vida. E nós vamos celebrar esse momento. Sabe, Deus quer que você celebre todos os dias da sua vida. E nós vamos celebrar esse momento pensando em que nós não estamos agora comemorando os aniversariantes do mês. Nós estamos comemorando todas as pessoas que vão chegar até o último dia na presença de Deus. Nós estamos comemorando a grande festa no céu, que é quando nós aceitamos a Jesus, quando nós estamos com Ele todos os dias. Essa é a grande comemoração, porque o céu sabe que quando nós tomamos essas atitudes, quando nós tomamos essas decisões, é o que realmente precisa ser celebrado. Eu quero orar por vocês, para que nós possamos entregar esses dias nossos ao Senhor, para que o Senhor possa colocar nos nossos corações aquilo que é importante no longo prazo, para que nós possamos, depois disso, louvar o nosso grande El Shaddai, Príncipe da Paz, Luz do Mundo, para que nós possamos colocar os nossos dias na vida e na presença do Senhor. Eu quero orar, e eu não quero orar só por isso, não. Irmãos, muitos de nós nos deixamos enganar pelo dia de hoje. Alguns de nós não sabem a interferência do mal nos nossos dias de hoje, que são as comemorações de Halloween. Que são as comemorações para os demônios, para as bruxas, ou seja, para todos os seres espirituais da maldade. E vem disfarçado de brincadeiras, vem disfarçado de guloseimas, vem disfarçado de todas as outras coisas, mas nada mais é do que a comemoração do mundo das trevas. E nós não vamos comemorar o mundo das trevas. Nós vamos aqui decretar que o nosso mundo é de Senhor Jesus Cristo e que a nossa vida é do Senhor Jesus Cristo. E assim como muitos do mundo das trevas podem estar comemorando hoje as trevas, nós que somos de Deus, vamos comemorar o reino de Deus. Reino ao qual nós fazemos parte porque nós aceitamos a Jesus como Salvador. Nós vamos fazer uma oração aqui que eu convido você a fazer. Se você nunca entregou a sua vida a Jesus, se você nunca falou para Ele, Jesus, eu sou teu. Se você nunca passou por esse tipo de oração, eu te convido a repetir comigo. Depois nós vamos pedir perdão pelos nossos pecados, porque isso fecha as brechas para as nossas vidas. Fecha as brechas, porque o inimigo não pode tocar. O inimigo não pode tocar naquele que foi remido pelo sangue de Jesus, naquele que pediu perdão, naquele que foi perdoado, não pode tocar. Nenhuma manifestação das trevas pode tocar na gente aqui. Mas nós temos que nos consagrar a Jesus para que nós possamos estar até o último dia das nossas vidas na presença de Deus. Nós precisamos fazer uma aliança com Jesus. Sozinhos não dá, sozinhos nós não somos do reino, nós só somos do reino quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus por nós. Quando nós fazemos essa aliança de livre e espontânea vontade, quando nós falamos em voz alta que nós aceitamos Jesus, Ele nos cura, Ele nos limpa, Ele nos purifica. E quando nós pedimos perdão e nos santificamos todos os dias, nós estamos limpos para entrar na presença, para entrar no trono de Deus e pedir a nossa proteção. E pedir para que o reino seja estabelecido aqui nesse lugar, que nenhuma treva pode tocar em nós, ou nos nossos filhos, ou nas nossas famílias. E aí nós vamos celebrar Jesus, cantar o nome dele, porque o nome dele é poderoso sobre todo nome, sobre tudo. E nós vamos declarar isso nessa noite. Eu convido você a ficar em pé. E você pode repetir comigo essa oração. Se você nunca fez essa oração e quer entregar a sua vida para Jesus, ou então se você já fez essa oração um dia,
mas você percebeu que deu umas escorregadas e que precisa se reconciliar com Deus, faça também essa oração. Repete assim comigo: Senhor meu Deus, eu estou aqui agora, entregando a minha vida a Ti. Eu quero chegar no último dia da minha vida, melhor que hoje. Eu quero chegar no último dia da minha vida, segurando a Sua mão, Jesus. Jesus, recebe a minha oração. Eu aceito como meu único, Santo e Salvador, Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou por mim. Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. Senhor Jesus, eu reconheço o seu sacrifício por mim. Eu aceito a herança. Eu aceito o reino. Eu aceito a saúde. Eu aceito a proteção. Eu aceito o seu sangue sobre a minha vida. Me perdoa. Me perdoa pelos meus pecados. Perdoa por aquilo que eu fiz de errado. Perdoa pelo tempo em que eu passei longe. Perdoa pelas coisas que eu falei. Perdoa por aquilo que eu devia ter falado e não falei. Perdoa, Senhor, pelo pecado da fofoca, da idolatria, da falta de fé, da incredulidade, Senhor. Nos perdoa, Senhor, por todo pecado sexual, imoral. Senhor, nos perdoa por toda idolatria. Vem com as suas misericórdias sobre a minha vida. Em nome de Jesus eu declaro. Pai querido, nós estamos aqui agora entrando no teu trono de glória. Comece a orar, irmão, comece a orar. Consagre esse lugar ao Senhor. Consagre esse lugar ao Senhor. Senhor, nós estamos aqui reunidos como povo de Deus. O Senhor ouviu a nossa oração. O Senhor ouviu a nossa entrega. Nós somos de Jesus. Nós somos lavados e remidos no sangue de Jesus. E nós declaramos que o reino do Senhor é presente neste lugar. Nós quebramos agora toda ação das trevas, Senhor, na autoridade do nome do nosso poderoso Jesus Cristo. Nós quebramos tudo aquilo que foi feito contra nós, contra as nossas vidas, contra as vidas das nossas famílias, das nossas crianças, nas escolas, nos prédios, nas ruas. Agora nós quebramos em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, nós quebramos e nós declaramos, Senhor, que somos de Ti, que somos do reino e que só o reino é capaz de mudar as nossas vidas. Nós somos regidos por Jesus Cristo e trevas nenhuma é capaz de pegar contra nós. Nada é capaz de superar o amor de Jesus por nós. Nada é capaz de ir contra o sangue de Jesus nas nossas vidas. Nós quebramos agora, nós pisamos agora na cabeça da serpente, pisamos tudo aquilo que foi feito de mal para as nossas vidas nesse dia. E nós consagramos nesse dia de 31 de outubro ao Senhor, a Deus, a Jesus Cristo que é o dono de tudo, que é o Senhor do Senhor, Senhor poderoso. Aleluia, aleluia, nós somos do Senhor. Nós consagramos as nossas vidas ao Senhor. Se nós comemos ou bebemos alguma coisa que era consagrada nesse dia, nós quebramos agora em nome de Jesus. Unja as nossas cabeças, Senhor. Nos protege dos pés à cabeça. Vai nos nossos familiares que não estão aqui presentes agora. Protege os nossos familiares. Nós estamos agora lutando por eles, Senhor. Ergue escudos ao redor de cada um das nossas famílias, dos nossos amigos, dos nossos entes queridos. Ergue escudos também ao nosso redor, Senhor. Nos esconde, Senhor, na sua asa, porque nós somos de Ti, Senhor. E nós reconhecemos que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Senhor, o nosso bom pastor, o Senhor nos protege, Senhor, nos protege. Porque treva nenhuma é páreo para nós que somos remidos e lavados no nome de Jesus. Glória a Deus, Senhor, glória a Deus. Nós declaramos que somos de Ti, que nossa família é Tua, que a nossa casa é Tua, Senhor, em nome de Jesus. E só a Tua ação tem valor e tem ação nas nossas vidas, Pai. Nada mais vai nos atingir, nada pode nos atingir. Em nome de Jesus. Amém.